Alberto, adorando a Jesus, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Amém? Amém. Que essa música venha em nossos corações, em nossas mentes, como uma oração a Deus, porque seguro estamos nos braços. Como a gente sabe, há miríades e miríades aí fora, anjos lutando por nossa causa. Então, nos sentimos seguros nos braços de Cristo. Glória a Deus. Que Ele tem nos livrado de muitas coisas por aí, né? Aleluia. Graças ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca nos deixou. E se eu cair pelos vales, Ele me segurará, e nos males Ele me tirar. O inimigo, ele tenta nos destruir. Deus está comigo. Então levante e comece a sorrir. Tristeza não. Não é de cristão, não é de cristão, tristeza não, não é de cristão. Deus prometeu voltar e esse povo virá buscar. Eu sou deles também. Se você não se preparou, é porque ainda não aceitou. Então venha aceitar Jesus, que morreu por ti na cruz. Então venha aceitar Jesus, que morreu por ti na cruz. Aleluia. Venha aceitar Jesus, que morreu por ti na cruz. Ele está preparado
Louvado seja Deus. Meus irmãos, vamos entrar na palavra do Senhor Jesus, uma reflexão rápida para nossos corações nesta noite, porque o Senhor é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler no livro de Mateus, capítulo 10, os versos 5 em diante. Palavras de Jesus. É quando Jesus envia os seus discípulos, para falar da sua palavra. Mateus capítulo 10, versículo 5 em diante, que diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes na uma casa, saudai-a, e se a casa for digna desta, sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, não escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menor rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarão, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará a morte, e o irmão e o pai, o filho e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que o Senhor aplique desta porção, desta palavra em nossas vidas. Jesus dá uma clara responsabilidade para os 12 apóstolos, para os seus discípulos. Quando a gente começa a analisar o texto sagrado, a gente percebe que a missão de pregar o Evangelho nunca foi e nem será fácil. A missão de pregar o Evangelho tem que estar revestido da ousadia e da autoridade do Eterno, porque não é simplesmente chegar e pregar. Você tem que pregar, mas pregar com ousadia e pregar o que vivemos, pregar o que cremos, pregar o que acreditamos. Nós precisamos pregar o que conhecemos. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra é clara quando o Senhor Jesus nos diz aqui neste texto sagrado
curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Isto é uma missão dos discípulos de Jesus. Nós que pregamos a palavra, nós que pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós precisamos estar revestidos deste poder, desta autoridade. Mas perceba que antes que ele saísse para levar a palavra, para pregar a Cristo Jesus, que é o dono da palavra, que é o pastor do ministério, ele reuniu as suas ovelhas, reuniu os seus obreiros e disse: vão, mas saibam de uma coisa, por amor de mim e da minha palavra, vocês serão açoitados, vocês serão levados aos governadores, por amor da minha palavra, vocês serão presos em cadeias, por amor da minha palavra, vocês serão mortos, por amor da minha palavra, muitas coisas de ruins poderão acontecer com você, mas tenham perseverança, aleluia. Quando nós levamos a palavra com ousadia, ela é plantada no coração das pessoas que precisam ouvir a Cristo, e esta palavra, ela vai fazer um efeito espetacular, ela vai surtir um efeito magnífico no coração daquele que ouve, porque quando ele ouve, a palavra vai lá dentro do seu coração, e a mensagem levada pelos seus discípulos, por mim e por você, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus, aleluia. Nós temos a palavra de Deus para transmitir àqueles que ouvem, mas o Senhor manda ao Espírito Santo, que convence aquele que ouve a palavra, convence do seu pecado, ele se arrepende e vem para Cristo, para a luz verdadeira, chamada Jesus Cristo, aleluia, porque a palavra dele é pão. A Bíblia diz que a palavra é alimento, a palavra é pão, aleluia, que sacia a fome do homem. A palavra que pregamos, ela é a água, é a fonte que salta para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E é esta palavra que não podemos deixar de falar. E esta palavra que não podemos deixar de anunciar, porque esta palavra vai transformar a vida, esta palavra vai mudar a história, esta palavra vai tirar de cativeiro pessoas aprisionadas, esta palavra do Evangelho, da salvação e da paz, é esta palavra que vai tirar pessoas da depressão, que vai tirar pessoas lá dos lugares aonde vivem os loucos. Esta palavra tem um poder espetacular de transformar a vida do homem de tal maneira que faz o homem que não vale nada, que anda na sarjeta, coloca um nome, limpa, lava, transforma e faz ele um pregador da palavra de Deus, porque ele é o Senhor da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele veio até nós, diz o texto lá em João capítulo 1, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, aleluia. Então, se o Verbo se fez carne, e o Verbo é a palavra, o Verbo Deus veio através de Jesus, nasceu da Virgem Maria, cresceu, iniciou o seu ministério, e ali por 3 anos ele anunciou a palavra, ele se entregou na cruz para salvar a vida daqueles que estavam perdidos. Éramos condenados ao inferno, éramos condenados à morte, mas Jesus Cristo, com o seu amor, ele disse: eu me entrego como cordeiro, aleluia, e se entregando na cruz como cordeiro para ser imolado como sacrifício, nos dando o direito de ser chamados seus filhos, aleluia. Fomos comprados com preço de sangue. Jesus Cristo, aleluia, nos comprou. O amor de Deus foi tão grande pela humanidade que Jesus, o seu Filho,
pudesse ter vida, aleluia, e tivesse vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E é por isso que hoje nós estamos nesta noite dizendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, e esta palavra não vai deixar de ser pregada nunca, até a consumação dos séculos, porque a promessa de Jesus Cristo é que Ele estaria conosco até a consumação de todos os séculos, aleluia, até o fim desta terra, Ele estaria conosco, até a volta de Cristo, aleluia, e é esta esperança que nós temos. Nós cristãos, servos de Deus, que militamos e labutamos na sua obra, na sua seara, cremos piamente que logo em breve irá acontecer um rapto mais famoso de toda a terra, aleluia, o rapto vai sumir, aleluia, os crentes da terra, e o que aconteceu? Cumpriu-se a promessa, o arrebatamento de Cristo, o arrebatamento da igreja. Cristo voltou e buscou a igreja, aleluia. Muitos dizem que é loucura, há teólogos que dizem até que não haverá arrebatamento. Eu prefiro crer na palavra, eu prefiro crer na Bíblia, e ela me diz que se eu perseverar até o fim, alcançarei a vitória e a coroa da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Cristo Jesus nos abençoe, que Cristo Jesus faça resplandecer sobre nós a sua glória, o seu poder, aleluia, e assim consigamos atingir o objetivo de que é ganhar almas para o reino de Jesus. Todos nós somos ovelhas, e ovelha não pode ser estéril, tem que produzir. Ovelha produz ovelha, e assim o reino de Deus terá crescimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você que está nos ouvindo através deste vídeo, através da internet, medite nesta palavra, aceita Jesus, porque Ele vai voltar e não vai tardar. Volte a Cristo, porque Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor nos abençoe, que o Senhor Jesus nos fortaleça a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, porque a sua graça e o seu amor se renova a cada amanhecer. Louvado seja o nome de Jesus. Muito obrigado aos irmãos que vieram nesta noite. Que Deus abençoe a igreja de Cristo aqui no Luz e Mangues. Que o Senhor Jesus, que a igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Limeira, que tem o nosso pastor presidente Levi Ferreira de Souza, possa ter crescimento neste lugar, possa ter crescimento aqui neste bairro, nesta cidade, e a obra de Deus seja anunciada, aleluia, crendo que o Senhor irá fazer uma grande obra em nosso meio. Que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.